Sejam todos muito bem-vindos a esse cantinho aqui de amor, de acolhimento, de informação. Eu sempre recebo pessoas aqui especiais para um bate-papo bem gostoso, falando sobre o caminho dela, sobre como ela se encontrou e como ela também vem ajudando com as ferramentas que ela utiliza a desenvolver pessoas, a melhorar pessoas. Hoje eu vou falar sobre o perdão, né? Uma coisa que é essencial para o nosso caminhar. Vamos falar com Eliana Pigato, uma terapeuta holística, que eu tenho muito prazer de receber ela aqui. Seja bem-vinda, amor, que bom receber você aqui. A Eliana, ela veio aqui fazer o mapa dela, que é uma pessoa que está em busca de cada vez mais se conhecer, né? E aí viramos amigos. Sim. Esse japamala que eu tô usando, ela quem fabrica, ó, estamos de japamalas iguais. Enfim, amor, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E aí, me fala um pouquinho, eu gosto sempre de receber as pessoas aqui para falar um pouquinho sobre como que foi o seu caminho, né? A gente fala muito sobre o despertar, né? Porque em algum momento a gente é convidado a pensar diferente, a se posicionar diferente. Com você, como é que foi, amor? Júnior, desde os 13 anos, minha família é muito católica, então eu saía pra rua e falava pra minha mãe que eu ia buscar Deus. E eu saía, voltava, ela falava assim, achou? E eu entrava em vários lugares. E aí, por uma necessidade de ajudar meu irmão na época, que passava uma dificuldade de usar drogas, aquela época de adolescente, eu entrei num centro espírita e ali eu tive um sinal. Kardecista? Sim. E aí, quando eu voltei pra casa, minha mãe falou, achou Deus? Eu falei, sim, ele tá aqui. Porque eu percebi que estava dentro de mim as respostas através de me conectar com esse ser maior, né? Então, a partir dali, nunca mais eu deixei de olhar para o lado espiritual, né? De toda a situação, Então, desde os meus 13, vamos dizer assim, acho que desde pequena, minha mãe falava que eu usava muito branco e aos 13 anos foi aquela coisa assim de entrar em contato com essa energia, né? Através dessa doutrina, vamos dizer assim. Sim. E depois, para mim, se tornou uma coisa tão natural do dia a dia que tá comigo até hoje. As pessoas têm muitas pessoas ainda têm essa consciência de que Deus está em algum lugar, em algum objeto, em algum templo, né? Mas nós somos o próprio templo, né? Sim, é isso que eu aprendi. E é isso. Mas e aí, se você chegou a praticar, você frequentava, você participava da casa ou só ia assistir? Como é que foi? Eu ia assistir, vários lugares eu fui, mas assim, a minha espiritualidade, para eu não falar que eu não tive um embasamento, foram os livros de Zíbia Gasparetto. Uhum. Todos os livros da Zíbia eu li. Que fizeram uma parte da vida de todo mundo que tem essa sede. E eu tive o prazer de conhecê-la. Mas, assim, o meu material vinha de quando eu dormia. Eu me via sempre estudando lá em cima. Você se projetava espiritualmente, sim. Projeção. Então eu vinha com informações que eu nunca tinha lido, que as pessoas falavam, isso aí eu já sei, eu já ouvi, Era algo muito comum para mim. Uhum. Então, com o tempo, eu fui percebendo e fui me vendo lá em cima estudando, porque eu pedia para estudar. Uhum. Então, não foi muito estudo aqui na Terra, não. É essa sensação que hoje eu posso falar. Uhum. Então, hoje, eu costumo falar que eu tenho muito mais contato aqui em cima, né, com eles, sim, do que aqui com os seres humanos. E como é que ficou, assim? Depois disso, você chegou a procurar o que mais? Assim, o que com o tempo você foi se alimentando? De quê? Então, Júnior, eu trabalho há 22 anos na linha do autoconhecimento. Para mim, a linha do autoconhecimento anda paralelo à espiritualidade. Você é formada em psicologia, né? Sim, e trabalhei em empresas com foco em autoconhecimento. E aí fiz minha pós-graduação. Mas nesse caminho todo, né, que a gente fala que a gente cuida do outro e pouco se olha. Né? Porque aquela coisa, talvez até uma fuga. Com 41 anos, 42, eu passei por um câncer de mama. Então, aquela coisa assim, opa, o que está acontecendo que eu não estou olhando para as minhas dores? E foi aonde eu fui perceber que eu tive que olhar para a minha história de vida e perceber qual foi a permissão que eu dei para desenvolver o câncer de mama. E voltei na questão do meu pai, da minha mãe. Ressignificar, né? Ressignificar isso, a rejeição que eu tive pelo meu pai, as dores que eu carreguei. E que fizeram com que eu desse a permissão para o meu corpo desenvolver uma doença. Porque hoje eu percebo também que as pessoas acham que o mundo mudou muito, hoje é meio comum as pessoas terem câncer. É muito triste a gente ouvir isso, embora se criou, né, aumentou-se muito essa questão mesmo. Mas é importante a gente falar aqui que não existem doentes, né? Aliás, não existem doenças, existem pessoas doentes. Sim. Ou seja,
São acúmulos. Sim, é tudo né? somatização. São constipações. Sim, isso. são somatizações que a gente traz e essa globalização, essa correria faz com que a gente não tenha tempo de se olhar. Sim. Então é tudo no piloto automático. Então eu como correndo, eu sinto alguma coisa, eu engulo, eu não tenho tempo de fazer uma terapia. Só que o meu corpo é um templo sagrado. Sim. É que nem o carro. Você não adianta só abastecer um carro, você tem que olhar o óleo, trocar o pneu, calibrar. E como ficou a sua fé nesse período? Porque é uma coisa a gente estar no caminho e outra coisa a gente vivenciar, né, ali no físico. Como é que foi? Então, quando eu descobri o câncer, é aquela coisa assim, né? Primeiro impacto, eu tenho 2 filhas, e assim, quanto tempo eu tenho? E uma certa revolta, no sentido assim, pô, eu sou uma pessoa, tanto que ajudei as pessoas, sou do bem, e por que isso comigo? Mas eu percebi... Que tá tudo bem também, né, Ali? Porque as pessoas Isso. também... É importante passar por todos os ciclos, Sim, né? e aceitar e acolher. Sim. Porque eu brinco assim que eu, na época, rezava, né? Eu pegava meu terço, eu não tinha o Jopamala na época, e eu rezava a Maria, pulava o Pai Nosso, porque eu tava brava com Deus. Eu fazia isso. E eu falo assim, eu tenho certeza que ele me compreendeu e ficou assim, eu te entendo e você vai entender um dia o porquê você tá passando por isso. Sim. Então foi hora de olhar para tudo isso, ressignificar, perdoar meu pai, né? Que eu fui perdoar 2 anos atrás, hoje fiz 51 anos ontem. Você perdoou naturalmente? Você buscou alguma técnica específica? Olha, primeiro eu fiz assim, tudo ajuda, né? Eu falo que o mapa ajuda, a constelação ajuda, são todas técnicas que agregam, né? E eu percebi que isso dependia de mim, porque perdoar não significa eu voltar a conviver com meu pai e tal. Perdoar Ou chegar era uma lá e atitude. falar, eu perdoo você. Isso, né? não, é uma atitude, eu não quero mais viver com essa dor. Então, o que acontece? Tirar o peso, né? Sim, a minha criança precisava dizer tudo aquilo, porque o adulto, não, tá bem, hoje meu pai tem a vida dele, mas a minha criança precisava de um abraço, a minha criança precisava chorar no colo daquele pai. Como a gente diz na constelação, tomar esse pai pra você. Sim, sim. E quando eu tomei essa consciência, eu fiz esse movimento. Eu liguei pro meu pai e levei a minha criança a abraçar meu pai. Meu adulto ficava assim, mas por que você vai lá? Você não precisa disso, você já sobreviveu sem esse pai. Mas a minha criança precisava daquele pai. E fiz esse movimento. Paralelo a isso, me caiu no colo, vamos dizer assim, o Ho'oponopono. Que é uma técnica de cura, Sim, de havaiana, perdão, sim. né? É uma técnica simples, havaiana, porque antigamente no Havaí eles faziam bem dizer, essa constelação para se perdoar. Sim. E Morna Simeona, que foi a criadora, ela olhou para aquilo e falou, não, a responsabilidade é toda nossa. Então, tudo que está me acontecendo em relação ao outro começou em mim. Ou seja, eu não preciso chegar lá e falar assim, Eliana, me perdoa. Sim. Porque muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade. Eu não vou lá ver meu pai porque ele abandonou minha mãe, e eu não quero ser o melhor amigo dele. Sim. E tá tudo bem. Mas é importante que você não carregue essa revolta com você, que você perdoe você, né? Sim. Essa é a ideia. E o toque que a gente dá assim hoje como terapeuta, no meu caso, é assim, como é que você sabe que você perdoou? Se você fala da situação e não tem nenhuma reação física, que o corpo fala, tá perdoado. Tá tudo bem. Agora, se você falar, não, eu perdoei, mas você sente alguma coisa, uma borboleta no estômago, um quente no coração, você não perdoou. Então, esse movimento, ele precisa ser de dentro para fora, mas é como eu falo, não é um sentimento perdoar, é uma atitude. Eu não quero carregar mais isso, não quero ter uma recidiva de câncer, uma metástase, não quero. Então, conscientemente, eu mandei um recado pro meu corpo. Agradeço o sinal, mas agora eu entendi. Então, eu vou fazer a minha parte e eu libero esse sinal que veio. Ressignificar. Sim. E essa que é a importância de você buscar ferramentas que te ajudem. O Ho'oponopono que ela tá falando, gente, é uma técnica que teoricamente nova, as pessoas descobriram ela muito recentemente. E que diz muito o eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Fala pra mim um pouquinho como é que funciona isso, como que você entende, como que essas pessoas podem acessar essa ferramenta para ajudar nesse processo de cura. Como você falou, ela veio à tona bastante agora por causa do Dr. Hugh Lane, né? Ele teve um contato com Morna Simeona, porque a filha dele teve um problema de pele. Então ele levou até a Morna, que era uma kahuna. Então a kahuna era muito procurada para fazer esses tipos de trabalhos, né? E ela simplesmente fez a meditação do perdão, se perdoando primeiro, porque a memória dela traiu a filha dele, e houve a cura. Então, a partir disso, ele divulgou isso mais amplamente. Então, é muito conhecido pelo Dr. Hugh Lane. Tá. E o que significa as palavras? As palavras, cada frase, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, ela tem um conteúdo energético. Que quando você fala, passa pelos níveis do consciente e do inconsciente, leva ao Criador para que ele veja qual é a memória sua que veio à tona, que precisa ser limpa. Então, quando você faz, você não precisa saber
Qual é a memória que você vai limpar? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você está dirigindo um carro, o carro te fechou. Na hora de você ficar brava com aquela pessoa, você simplesmente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, porque alguma memória sua, dessa vida ou de vidas passadas, atraiu aquela memória. De repente a pessoa estava nervosa, estava com raiva como você estava, ou esteve. Só trouxe à tona. Só trouxe à tona. Então é uma memória que ela emergiu para que você a cure. Então é uma oportunidade de você se livrar, porque a consciência, o corpo, a parte espiritual nossa é inteligente. E o que eu digo também, gente, é que as pessoas peçam ajuda. Fala que se a gente cair aqui, se eu não ligar e pedir ajuda, ninguém vai vir me ajudar. Então peçam ajuda, seja lá para quem for, diferente da sua fé, que é bem importante. Me fala um pouquinho do como você está aplicando o Ho'oponopono no seu espaço, na sua clínica, enfim. Tá, no meu instituto. É assim, por uma orientação espiritual também, a gente fala que quanto mais a gente faz a limpeza, mais a gente acessa o canal com o divino. Esse ano, em março, eu tive uma inspiração através de Joana Dark, né, que eu tenho muita gratidão, que me orientou a fazer os japamalas. Que seria um instrumento, na verdade, de meditação que facilita você fazer a contagem de 108 vezes do Ho'oponopono. Então, quando eu comecei a fazer o japamala, eu atendo em consultório, eu faço cama de cristal com Nindu. Quando eu estava aplicando o reiki, sou reikiana, numa paciente, me veio uma inspiração que disse assim, que era para eu aplicar o Ho'oponopono na pessoa. Como o Ho'oponopono? Enquanto eu ponho a mão nos pontos dos chakras da pessoa, eu vou limpando a minha memória com a dela. Porque se ela chegou até mim, eu ressoo a memória com ela. Então eu vou aplicando, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E o que acontece? A pessoa relata que ela saiu de lá muito mais leve, que ela ela sentiu uma amorosidade. Que é o que falta muito hoje, né? Exatamente. Então nós limpamos a nossa memória, ela me procurou por algum motivo dessa vida ou do passado e nós nos limpamos. Então eu curei a mim e curei a ela. Que lindo, gente. Olha como é maravilhoso isso. A gente sempre finaliza o vídeo, eu digo para os meus convidados, o que é ter uma consciência luminosa para você? Como você entende esse nome? Olha, Júnior, eu quando vim com você aqui, que eu li esse nome, eu fiquei muito assim... feliz. Uma coisa assim, me trouxe uma coisa tão agradável, consciência luminosa. E eu fui perceber que ao longo da vida, inconscientemente, eu adquiri isso. Mas foi aquele movimento de buscar algo além da matéria. É aquela conexão, eu não sou só uma matéria, né? Eu vim de uma energia muito forte, começando pela nossa fecundação, né? Tantos espermatozoides e nós estivemos. Então é uma energia que nos carrega e que nos permite vir aqui e cumprir o nosso papel. Então essa consciência luminosa é abrir para essa visão do mundo e é uma visão que tem um começo, não tem um fim. Então quanto mais você tem essa clareza, mais você percebe e você quer entrar dentro dela. E você desperta. É isso. Que bom. Gratidão. Obrigada por você estar aqui, viu? Beijo. Obrigada. Gente, esse cantinho, eu falo que é cantinho de amor, né? De acolhimento, é isso que a gente quer levar aqui. Sou muito feliz e muito grato por poder viver, né, momentos como esses. Então é isso, se inscreva no nosso canal, comenta, curta, compartilhe com quem você gostaria que acessasse essas informações também. Isso é bem bom, é bem importante para o nosso trabalho. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Aquele beijinho. Como que é a gente da Miss? A Miss é só assim, ó. Só a mãozinha aqui, ó. Que ele coloca no making off cada coisa depois, que fica ótimo. Mas eu adoro, gente. Fala que making off é tudo, né?